Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça do sertão. Eu sou Virgulino Lampião, eu sou a justiça do sertão. Cangaceiro sem clemência, sou fruto da violência, a violência deste chão. Junte o ódio e a vingança, o bem e a maldição, a coragem, a bravura e a pobreza do sertão. Junte tudo a injustiça, daí nasceu Lampião. Eu me sinto muito feliz de estar aqui nessa casa e estar com esta figura aqui, Frederico Pernambucano, cangaceiro. Cangaceiro sem clemência, fruto da violência. Me diga uma coisa, como é que você entrou no cangaço? É o grande escritor, vocês sabem, eu estou falando brincadeira, o grande escritor Frederico Pernambucano, que tem muitas obras versando sobre o cangaço, e como o nosso assunto aqui é o cangaço, eu queria saber como é que ele entrou no cangaço. Muito obrigado. O que eu poderia dizer é o seguinte, eu acho que não é o autor que escolhe o seu tema. É o tema que escolhe o autor. Aí você vai dizer, bom, mas isso não é possível. Então eu vou me tomar como arrimo um dos indivíduos sobre o qual eu li muita coisa, que era inteligentíssimo. Você deve ter ouvido falar muito dele, era seu colega também, jornalista, Manuel de Bastos Tigre. Sim. Recifense, mais radicado no Sudeste, onde fez nome. E para não maçar o espectador, eu apenas diria o seguinte: Bastos Tigre foi o Melô Fernandes precursor. Ele era um pensador. Não é? Então ele dizia uma coisa muito interessante. Ele acreditava na, aspas, alma das coisas. Então ele dizia, quem é que tendo sido escolhido padrinho de casamento, quando está saindo para a hora do altar, para apadrinhar aquele casório, uma solenidade, uma cerimônia enorme, não verifica que o botão da bragueira da calça caiu e ele vai ter que voltar um pouco, demorar, e são essas coisas, né? Então eu entendo que o cangaço, como temática, tenha escolhido a mim e não eu a ele. Agora, eu diria 1959, porque foi o ano em que eu adquiri a segunda edição pela Piratininga do livro de Ranulfo Prata, o sergipano Ranulfo Prata, né? É um livro denúncia, muito bem escrito, em português elevado, de perfil euclidiano, né? Ele era uma pessoa, o Ranulfo Prata, muito interessante, sergipano, repito. Mas eu sou um homem dos dois mundos, porque lado paterno, litoral, lado materno, alto sertão da Paraíba, da sua Paraíba. Só que não é Campina Grande, que já é quase litoral, digamos assim. É São João do Rio do Peixe, encostado em Cajazeiras, onde você, se falar alto, se ouve no Ceará. Então é isso, o tema me escolheu. Agora me lembro, eu falei do livro de Ranulfo Prata, me lembro bem. Você era uma criança. Era bem novo. Eu me lembro bem que tinha uma pessoa aqui que tinha uma livraria muito boa, a livraria Imperatriz, Jacob Berenstein. Ascendência judaica, bom comerciante de livros e tudo. E nós entramos no livro, entramos na livraria, eu estava em companhia da minha mãe. Aí ela disse, você quer alguma coisa, meu filho? Eu digo, mãe, eu quero um livro que saiu agora sobre Lampião. Aí mamãe se atrapalhou e disse ao caixeiro, ele está querendo um livro que saiu agora sobre Napoleão. Aí eu puxei o tailleur da minha mãe. Napoleão não, mamãe, Lampião. Aí disse, Lampião. Aí o rapaz trouxe o livro, eu levei para casa, gostei muito de ler. E fui, digamos, começando a ser entronizado. Abrindo nessa galeria. A janela. Curiosamente, eu chego aqui no Nordeste,
nos lugares por onde passei, lógico, é meu Nordeste, mas eu estou afastado, fiquei longe, fora, Rio, São Paulo, França, aí agora eu estou igual a Andorinha. Verão eu venho para cá. Uma coisa que eu achei curiosa é a importância que se dá, e a importância que se fala muito da historiadora Cristina Mata Machado. Eu quero saber o seguinte, nessa época em que você entrava na discussão do cangaço, você ouviu falar o nome dela? Naquela oportunidade? Muito. Então já teve repercussão. Menciono Cristina no meu livro Guerreiros do Sol, que foi publicado originalmente em 1985 e que está indo agora para a 6ª edição. É um tratado, no sentido literal da palavra, no sentido literário da palavra, é um tratado, estuda o fenômeno e tal. E aponto algumas virtudes e alguns defeitos do livro. Sobre as virtudes são bem conhecidas, e sobre os defeitos a falta de uma revisão que permitiu, por exemplo, que aparecesse sobre o famoso coronel Delmiro Gouveia, com D de Danilo, saiu como Belmiro Gouveia, com B de barata. Quer dizer, é um engano para o nordestino imperdoável, porque Delmiro Gouveia é o vetor da vertente modernizadora na cultura e nos negócios do Nordeste. Como Lampião seria o ícone do chamado folclore heróico e o Padre Cícero do folclore mágico. Não é? Então, se você pedir 3 gigantes do Nordeste, do ponto de vista cultural, e não só por opinião pessoal minha, mas por opinião também do povo, que se expressa nas bancas de feira do sertão, onde você não vai encontrar retratado na cerâmica figurativa a figura de Pedro I, nem de Pedro II, nem de Solano Lopes, nem de nada. O que tem lá é o casal Lampião e Maria Bonita até hoje. Então, o povo fez dele um herói social. E ao fazê-lo, eu lembro que eu disse isso numa entrevista a Jô Soares. Ele é autor de um livro belíssimo, aliás, Estrelas de Couro, a Estética do Cangaço, com prefácio do meu querido Ariano Suassuna. É o Frederico Pernambucano de Melo. Venha pra cá. Ao fazê-lo, o povo intuiu, curiosamente, sintonizou com o conceito grego, que é a origem do conceito de herói. Herói, na Grécia, não era um indivíduo filantrópico, não era um indivíduo humanitário, era o indivíduo capaz de grandes prodígios para o bem ou para o mal. Esse era o conceito de herói, do herói grego. A partir do século XIX se juntou a esse substantivo, digamos assim, a adjetivação de bom, protetor, filantrópico, etc. Né? Mas essa agregação é estranha ao pensamento grego, do conceito de herói. Até porque, você sabe, os próprios deuses que estavam acima dos heróis no panteão grego eram as pestes, né? Capazes de ambição, capazes de covardia, de traição, de mesquinharia, de tudo. Exato. Né? A questão da Cristina, eu coloco da seguinte forma. O grande trabalho dela, porque eu me juntei a ela para fazer o trabalho, mas partiu dela a ideia de fazer, foi esse desbravamento, foi essa abertura de janela para o cangaço, certo? O trabalho feito junto com outros escritores, historiadores, etc. Agora, naquela época, realmente eu acho que a revisão não era tão bem feita, mas até hoje existe falha. Nesse meu livro mesmo, Raízes do Cangaço, eu já falei com o editor para modificar, porque uma hora lá ele fala José Rufino, eu não sei por que razão ele colocou um sobrenome no meio do Rufino, José Rufino, José não sei o que Rufino. Mas já, o livro já estava pronto,
entendeu? Então, às vezes, com bom senso, vai. E eu acho que a família do Zé Rufino vai entender bem essa situação. Mas o trabalho, sim. Por Na isso que eu verdade, perguntei. Zé Rufino era José Osório de Faria, né? E tinha esse apelido de Zé de Rufino, porque no sertão é aquela história. Por exemplo, o eu tive pai um grande é, amigo é. aqui, que foi sargento da Força Volante, era neco de Pedro Gregório. É tudo assim, isso eu sei. É. Mas o que eu fiquei impressionado, que realmente o nordestino, eles, quando se expressa, quando fala Maria Cristina Mata Machado, eles abrem um sorriso, uma alegria. Talvez muitos nem tenham conhecido, certo? É por isso que, inclusive, eu falei, bom, eu vou escrever uma biografia da Cristina, porque eu convivi com ela, sei como é que foi, sei como é que foi a dificuldade. Nós vivíamos numa ditadura, tática de guerra dos cangaceiros. E algumas figuras, o Muniz Bandeira mesmo foi preso e na prisão ele falava do livro da Cristina. Enfim, era uma época muito difícil. Foi uma época muito difícil. Mas... E Muniz pegou o sentido social da Guerra de Canudos, isso não deve... A Guerra de Canudos é um nervo exposto para o Exército Brasileiro ainda hoje. Tanto que houve várias propostas para que a Guerra de Canudos fosse celebrizada através de uma comenda, de uma medalha, uma comenda da Guerra de Canudos, e o Exército sempre recusou, dizendo que não cabia uma comenda num tipo de conflito acontecido todo dentro do nosso território e opondo brasileiros a brasileiros. Você imagina a patente do Lampião na época, o que não foi também o barulho. Aliás, eu entrevistei Eu agradeço então a você essa nossa conversa. O que eu poderia acrescentar sobre o estudo de Cristina é esse. A intenção dela de começar a analisar essas táticas de guerra, e não cheguei a conhecê-la pessoalmente, mas através de Vera Ferreira, algumas vezes me fez referências a ela com muita alegria. Ok? Certo? Muito bem. Obrigado a você. Obrigado pela visita. E vamos... Eu vim aqui conhecer pessoalmente, porque não o conhecia. Aí eu aproveitei esse Nordeste para conhecer muita gente. O Robério, o Geraldo Antônio, o Aderbal. Você deve ter sido amigo de Osório Dantas, né? Muito. Morreu agora. Fomos companheiros, juntos, trabalhando juntos. Conheci Aldário. Aldário era uma figura maravilhosa. É. Foi muito triste para mim também a morte dele. É verdade. A gente viver muito, a gente sofre, porque a gente começa a ver companheiros se afastando daqui desse mundo. Mas todo mundo vai, né? Obrigado, muito obrigado. Um grande abraço. Tá? Tudo bem. Eu sou Virgulino Lampião. Olha que loucura! O cangaço é uma coisa expansiva. Aí eles começaram a me contar uma história aqui. Por onde é que eu começo? Começo por ele? Não, por ele. Me conta a história que você estava me falando agora há pouco. O coronel... Não. Emílio Sarmento. Como? O coronel Emílio Sarmento. O que é que tem o Emílio Sarmento, coronel? Ei, cangaceiro, nesse sertão varonil, a caatinga é tua casa, a liberdade é teu fuzil.